Mas olha só, irmãos, agora eu quero convidar você para você, então, abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Números, livro de Números, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 33. E nós vamos continuar conversando, então, sobre aquilo que nós começamos a falar hoje de manhã, baseados aqui nesse dois capítulos do livro de Números, Números 13 e Números 14. Vocês lembram dessa história, né, irmãos? É a história de quando Moisés envia os 12 espias para olharem a terra de Canaã, trazerem um relatório, porque o povo de Israel estava à beira, estava na fronteira da terra prometida e prontos para entrarem e conquistarem a terra prometida. Mas antes de eles começarem a conquista, Moisés, a pedido e a uma orientação de Deus, ele envia então 12 espias para espiarem a terra. Eles vão lá, olham a terra e eles trazem um relatório, e nós começamos a conversar sobre isso hoje de manhã. E aí, a partir do verso 25 diz assim: depois de 40 dias, os espias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E eles trouxeram vários tipos de frutos e um cacho de uvas, que precisavam duas pessoas para carregar um cacho de uvas, diz o texto um pouquinho antes. Esses são os frutos da terra. Verso 28. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Verso 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, os outros 10 espias, Caleb e Josué, eram 2 dos 12 espias, e os outros 10 espias disseram então para Caleb e também disseram para todo o povo de Israel: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como que, irmãos? Como que? Gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto. Deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos correr um pouquinho aqui em Números 13 e Números 14. Hoje pela manhã, nós começamos a conversar, baseados nesses dois capítulos, sobre o seguinte tema, meus irmãos: quando a nossa vida, ela não é dirigida pela fé, mas pelo medo. O que acontece quando as nossas vidas, elas começam, a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas começam a ser dirigidas pelo medo.
ao invés de estarem sendo dirigidas pela fé. E nós conversamos hoje de manhã a respeito disso, porque é exatamente isso que acontece aqui nesses 2 capítulos do livro de Números. Aqui nesses capítulos está registrado aquele momento quando Israel, eles, motivados por incredulidade e medo, eles fazem a escolha, eles decidem abandonar a conquista da terra prometida. Esses 2 capítulos falam desse momento, quando Israel, então, tem a sua decisão, a sua escolha de vamos enfrentar os desafios e vamos conquistar as bênçãos que Deus tem para nós. Vamos nos levantar e vamos enfrentar esses desafios pela fé. Eles tinham essa escolha, ou eles tinham a escolha de, olha, os desafios são muito grandes e por causa do medo e da incredulidade, gente, eu acho que a gente deve desistir. Eu acho que a gente deve desistir. Eu acho que a gente não deve continuar em frente. E aqui nesses capítulos, então, está registrada essa história de como Israel, baseados no medo e na incredulidade, então, eles escolhem desistir da conquista da terra prometida. Quando a nossa vida, meus irmãos, ela não está sendo dirigida pela fé, mas pelo medo, o que acontece? E nós vimos que 2 coisas acontecem, e eu não vou repetir, só vou citar aqui. Em primeiro lugar, quando o medo está dirigindo a gente, o medo paralisa a nossa vida. O medo paralisa a nossa vida. Israel, por causa do medo, deixou de seguir em frente. Israel, por causa do medo, deixou de conquistar e voltaram atrás. Eles disseram, vamos escolher um líder e vamos voltar para o Egito. E Deus então os disciplinou e mandou um juízo, e eles ficaram quantos anos no deserto, meus irmãos? 40 anos no deserto. E quando o medo domina a nossa vida, quando é o medo que está dirigindo a nossa vida, além de lhe paralisar as nossas vidas, o medo também nos afasta da vontade de Deus, de nós fazermos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que Israel desfrutasse de vida abundante, porque a terra que mana leite e mel é um símbolo de vida abundante. Deus queria que eles conquistassem a terra, que eles entrassem na terra e que eles desfrutassem de vida abundante. Então, quando o medo, é ele que está dirigindo as nossas vidas, esse medo ele nos paralisa, e esse medo nos afasta de desfrutarmos de uma vida abundante na presença de Deus. E agora à noite eu queria ver com os irmãos, então, continuar conversando sobre esse desafio do medo. Meu irmão, cuidado com o medo. Cuidado quando a incredulidade e o medo começam devagarinho, né, como o pessoal fala, começam a se instalar dentro do nosso coração e começam a dirigir escolhas e dirigir decisões. Quais são os efeitos do medo? Por que o medo nos paralisa? Por que o medo é tão perigoso? Por que ele nos afasta da vida abundante? Nos distancia dessa vida abundante que Deus tem para nos dar? Quais são os efeitos do medo? Essa história aqui nos ensina, então, e eu quero destacar 4 efeitos do medo, quando nós somos dirigidos pelo medo, 4 efeitos desse medo sobre a nossa vida, e que faz a gente parar, e que faz a gente se afastar da vida abundante e vivermos peregrinando no deserto. Primeiro efeito do medo é que quando eu começo a ser dirigido pelo medo, irmão, eu me torno uma pessoa pessimista. Você conhece gente pessimista? Quando eu começo a ser dirigido pelo medo, eu me torno uma pessoa negativista, cheia de
cheia de pessimismo. Eu começo a enfatizar, quando eu estou possuído pelo medo e dirigido pelo medo, eu começo a enfatizar, meus irmãos, só os problemas, só as dificuldades, e eu deixo de ver as bênçãos que Deus tem nos dado hoje, as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós hoje. Quando a gente está sendo dirigido pelo medo, nós vamos nos tornando pessoas pessimistas. Veja que o texto nos diz aqui, o texto que nós lemos, diz que a terra prometida tinha coisas maravilhosas, amém, irmãos? E também tinha problemas, tinha coisas maravilhosas e tinha problemas, mas aqueles 10 espias incrédulos, no que eles colocaram o foco? Quando eles deram o relatório dele, eles colocaram o foco deles no quê? Tinha 2 espias fiéis, Josué e Calebe, e tinha 10 espias que lidaram com os desafios de um modo incrédulo. E esses homens colocaram o foco no quê? O texto que nós lemos fala, do capítulo 13, do verso 27 e 29, diz que eles vêm e trazem um relatório, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, olha, preste atenção, é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra, aí eles começam, é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas, também tem ali os gigantes, e aí verso 29, os amalequitas, e tem os heteus, e tem os jebuseus, e tem os amorreus, e tem os cananeus. E aí eles começam a fazer uma citação de vários problemas e desafios. Veja a proporção, veja a proporção. As coisas boas eles falam em uma frase: tem sim, é terra que mana leite e mel e está aqui os frutos. E aí eles começam a fazer o quê? E aí eles começam a citar um monte de problema que eles vão ter que enfrentar pela frente. Mas tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem aquele negócio. É por isso que o texto diz que daí Calebe, um homem cheio de fé, de confiança, ele interrompe esse discurso no verso 30. Então Calebe fez calar o povo. Olha, começa aquela notícia, aquele negócio, aquela ênfase só nos problemas. E aí Calebe fez calar o povo, verso 30, e ele disse diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu também estava lá, irmãos, Calebe está dizendo, eu também estava lá, e eu vi a mesma coisa que eles, e eu digo para vocês, nós podemos conquistar essa terra. E aí o que os outros 10 fazem? Eles continuam, eles voltam a falar, verso 31 em diante. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, e aí começa: não podemos atacar, nós não podemos, eles são mais fortes do que nós. E aí verso 32, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: terra que devora os seus moradores, tem gigantes. Gente, nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles, pequenos. Eles vão esmagar a gente como se esmaga uma barata. Não podemos. Pergunto para você, qual é a proporção de falar das bênçãos e de falar dos problemas? Qual é a proporção? As bênçãos eles citam no que? A terra que mana leite e mel, estão os frutos aqui, ó. E aí eles passam o resto do tempo falando o quê? Focando no quê? Focando em todos os problemas, que muitos deles não eram nem reais, era da cabeça deles, mas eles passaram a focar nos problemas, nas dificuldades. Então, meu irmão, por que o medo? Cuidado com o medo, irmão.
O que o medo faz com a gente? O medo faz com que a gente fique pessimista e a gente comece a enfatizar e a falar e a discursar e a remoer, a ruminar as coisas negativas e os problemas. Você já fez isso ou não na sua vida? Você conhece alguém que faz isso? Eu já falei aqui, né, como aquela hiena Haha do desenho animado. Lembra da hiena Haha? Do desenho animado, que ela ficava assim, todo o desenho animado ela ficava fazendo assim: ó dia, ó vida, ó azar, ai que desgraça, como está quente hoje, como está quente, ai que desgraça, esse calor. Aí quando esfria ele fala: ai que desgraça esse frio. Aí quando está nublado ele fala: ai que desgraça essa garoa. Aí quando está sol ele fala: ai que desgraça esse sol. E vai, e vai, e vai, e foca. Fica negativo por quê? Porque o medo faz isso. Quando nós estamos sendo dirigidos, meus irmãos, na nossa vida, pelo medo e pela incredulidade, nós vamos alimentando esse pessimismo no coração. Você já viu aquela história assim, você enfatiza o copo meio vazio. Um copo que está pela metade cheio, ele está meio vazio ou está meio cheio? Está as duas coisas, né? Ele está as duas coisas, está meio vazio e está meio cheio. A pessoa pessimista, ela só fica olhando para o vazio, mas está meio vazio, e ela não fala que está meio cheio. E é o que eles fazem aqui, esses 10 espias incrédulos. E meus irmãos, isso afeta a gente. Se você nutre o pessimismo, isso afeta a sua vida, isso desanima você. Por isso que Israel ficou enfatizando tudo aquilo que tinha de problema e possíveis problemas, e esqueceram de Deus, e esqueceram das bênçãos, e desanimou eles. Capítulo 14, qual é o resultado? Capítulo 14, o resultado, os versos 1 e 2: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Isso é um exemplo é uma descrição de desespero, gritando e chorando. E no verso 2 eles ficaram com raiva, revoltados. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que Deus está nos trazendo para cá? Ficaram chateados com Deus. É para nos matar. Deus quer nos matar. E aí no verso 4 eles diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Cuidado, irmão, quando a gente é controlado pelo medo, isso começa a produzir na gente, a gente começa a enfatizar só os problemas e ver só aquilo que é problema, e isso desanima a gente. Por isso que o medo nos paralisa. Cuidado. Em segundo lugar, qual é o efeito do medo? E por isso que a palavra de Deus diz: você sabia que um dos mandamentos mais repetidos em toda a Bíblia é não temas? Você sabia disso? Por que a palavra de Deus diz não temas? Sabe por quê? É porque o medo, meus irmãos, ele afeta a minha autoestima e a minha autoconfiança. O medo faz que eu comece a duvidar da possibilidade de realizar, e aí eu travo, aí eu desisto. O medo, ele afeta a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. É igual aquele jogador, pensa no jogador que vai cobrar um pênalti no final do campeonato. Já pensou? Se ele for cobrar o pênalti cheio de medo, o que vai acontecer? O pé dele trava, não vai. Se ele vai para cobrar o pênalti cheio de medo, dizendo assim: eu não consigo, não podemos, não vai dar certo, isso aqui, meu Deus do céu, perdemos o campeonato. Já imaginou ele vai caminhando em direção à bola pensando assim? Perdemos o campeonato, já era, já foi. E ele vai cheio de incredulidade e cheio de medo. Ele começa a perder a confiança na possibilidade, no seu potencial de ter a vitória. Ele começa a perder a confiança. E aí,
parece que o gol começa a diminuir de tamanho e o goleiro cresce. Porque é o efeito do medo. E isso acontece aqui. Quando a gente está dominado pelo medo, meus irmãos, a gente começa a desvalorizar o potencial que a gente tem, os talentos que a gente tem, o valor que a gente tem, as capacidades que a gente tem. A gente começa a desvalorizar o valor do nosso filho, a capacidade do nosso filho. Quando a gente está com medo, a gente começa a desvalorizar. Desvalorizar a gente, desvalorizar o cônjuge, desvalorizar o filho, desvalorizar, a gente começa a desvalorizar. E é o que eles fazem aqui. No capítulo 13, verso 31, nós lemos: os homens incrédulos, dominados pelo medo, aqueles 10 espias, eles disseram, porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós, não podemos. Sublinhe aí na sua Bíblia. Quem está dominado pelo medo, começa a repetir, não podemos, não podemos, é impossível, não vamos conseguir, não dá. Verso 33, vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Veja como eles se desvalorizam. Eles começam a se chamar do quê, irmãos? Do quê? Gafanhotos. A gente é um bando de gafanhoto. Você sabia que naquela cultura gafanhoto era praga? Gafanhoto era coisa ruim. Gafanhoto não tinha valor. Como diria Paulo Maluf, gafanhoto bom é gafanhoto morto. Gafanhoto. A gente é gafanhoto. Eles são gigantes, eles vão esmagar a gente igual uma pessoa esmaga uma barata. Começa a se desvalorizar. Agora olha que coisa curiosa. O contraste com as pessoas que têm fé. Porque Josué e Caleb também eram espias. Josué e Caleb também entraram e viram as mesmas coisas que aqueles 10. E qual é a reação de Josué e Caleb? Verso 30, Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo, nós lemos já diante de Moisés, e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos o que, irmãos? Somos perfeitamente capazes de fazer isso. O que os incrédulos diziam? Não podemos. O que os homens de fé diziam? Somos perfeitamente capazes. Quem está certo? E aí, quem está certo? Os que dizem não podemos ou os que dizem somos perfeitamente capazes? Olha o que Josué e Caleb, homens de fé, dizem no capítulo 14, no verso 9. Capítulo 14, verso 9. Eles dizem assim para o povo de Israel que estava chorando, chorou aquela noite, gritou, se desesperou, ficou revoltado, ficaram com ira. E eles dizem assim para aquele povo: tão somente, ó Israel, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como o pão, o que é? Os podemos devorar. Gente, vai ser fácil igual comer bisnaguinha. Quem está certo? Os que dizem não podemos, os que falam assim, não, mas a gente vai comer eles como se fosse um pedaço de pão. A proteção que eles tinham se foi, gente. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém, irmãos? Veja que contraste. Agora veja, preste atenção. Dirigidos pelo medo, pela incredulidade, eles diziam, não podemos, e nós somos gafanhotos, nós somos insetos, e se desvalorizam. Agora, qual era a opinião de Deus sobre o seu povo? A palavra de Deus que eles deixaram de confiar. Para aquele povo que dizia, a gente não passa de um bando de gafanhotos sem valor. Você quer saber qual é a palavra de Deus? Através de um profeta chamado Balaão, Deus revela a
visão que o Senhor tinha do seu povo, e isso está em Números 24, verso 8. Eu vou pedir para colocar ali, Números 24, verso 8. Aqui é a palavra de Deus sobre o seu povo. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Deus, o povo de Israel, cujas forças... Como é que Deus via eles? Deus via eles como uma manada de boi selvagens, como aqueles bisões selvagens. Pergunto para você, o bisão, o boi selvagem, é um bicho poderoso ou não? É ou não é poderoso? O que Deus está dizendo? Fala assim: o meu povo é um povo poderoso. O meu povo é um povo que tem um potencial enorme. Eu tirei eles do Egito, e eles têm o potencial para conquistar grandes coisas. Eu vejo eles como uma manada de bois selvagens. E como é que eles se viam? Um enxame de uns gafanhotos sem valor. Você percebe o que o medo faz na gente? Quando eu não creio na palavra de Deus, quando eu começo a ter incredulidade, meu irmão, e eu começo a ser dirigido pelo medo, o medo faz isso com a gente. O medo, ele afeta a minha autoestima e abala a minha autoconfiança. Quem, meu irmão, é dirigido pelo medo se desvaloriza. Ele se desvaloriza o seu potencial, enterra os seus talentos e desperdiça suas oportunidades. Cuidado. Em terceiro lugar, qual é o efeito do medo? Por que o medo, a gente tem que cuidar para não sermos dirigidos pelo medo, mas pela fé? Em terceiro lugar, meu irmão, é porque o medo me faz desconfiar do amor e da fidelidade de Deus por nossas vidas. O medo faz a gente começar a desconfiar do amor e da fidelidade de Deus. A gente começa a desconfiar das intenções de Deus, se elas são boas. A gente começa a desconfiar da boa vontade de Deus. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é o que, irmãos? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente está sendo dirigido pelo medo, temos desafios pela frente, e não é a fé que está dirigindo as minhas escolhas e decisões, mas é o medo, e eu estou me encolhendo, a gente começa a desconfiar. Será que Deus, a vontade de Deus é boa mesmo? Olha o que acontece com Israel, no capítulo 14, no verso 3, olha o que eles começam a questionar. Veja que aqui são interrogações, tem pontos de interrogações, e eles começam a questionar. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Não seria melhor fazermos do nosso jeito, irmos embora, desistir, ao invés de fazer a vontade do Senhor? Por quê? Porque quando a gente está dominado pelo medo, a gente começa a desconfiar de que Deus deseja que a gente tenha vida e vida em abundância. Meu irmão, foi exatamente isso que Satanás fez com Adão e Eva. Na tentação de Adão e Eva, como é que Satanás conseguiu seduzi-los para o pecado e para eles virarem as costas para Deus e para a vontade de Deus? Satanás começou a questionar o caráter de Deus. Deus disse para não comer, por quê? Mas não é verdade que vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto? Não. Na verdade, vocês serão como Deus. O que Satanás está plantando aqui? Dúvida a respeito
do caráter de Deus. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele fez a mesma coisa. Ele tentou plantar dúvidas no coração de Jesus sobre o caráter do Pai. Porque o Pai, antes de Jesus ser tentado, disse, veio como no batismo, o céu se abriu e o Espírito desceu como pomba sobre Jesus. Lembra dessa história? E aí se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa foi a palavra de Deus. Você é meu filho amado, eu sou teu pai, eu te amo e eu tenho prazer em você. Qual foi a primeira dúvida que Satanás colocou? Se és filho, por que você está sofrendo aí no deserto? Se você é filho, por que você está passando dificuldade? Será mesmo que o Pai te ama? Manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus. Para de ser fiel a Ele. Para de esperar que Ele te alimente. Pare de esperar no Senhor. Pare de esperar que Ele... Você já está 40 dias aí sem comer pão. Para de esperar. Porque eu acho que Ele não te ama. Se você é filho e você está aí passando essa necessidade, eu acho que Ele não te ama. E Ele tenta plantar essa dúvida no coração de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E da boca do meu Deus foi dito que eu sou um filho amado dele, e que Ele é meu Pai, e eu vou esperar nele, porque eu confio na palavra dele, eu confio no caráter dele. Cuidado, meu irmão, efeito do medo. O medo faz a gente desconfiar do amor, começar a desconfiar do amor e da fidelidade de Deus. Em quarto e último lugar, o medo. Por que o medo? Qual é o efeito do medo? Por que o medo é tão perigoso, irmão? Porque o medo me faz tomar decisões ruins. Quando a gente está sendo dirigido pelo medo, a gente corre o risco de fazer besteira. Amém? A gente toma decisão muito ruim. Olha o que aconteceu aqui nessa história. Eles ficaram possuídos de medo. Capítulo 14, verso 1. Aí veio o desespero. Desespero. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou toda aquela noite. Ficou chorando, gritando, desespero. Depois do desespero veio o quê? Todos os filhos de Israel, veio a revolta, veio ira, veio raiva. Você já passou por isso? Você fica possuído de medo, aí bate um desespero, e depois do desespero você começa a sentir raiva. Raiva de quem? Raiva de Moisés, raiva de Arão, raiva de Deus eles sentiram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: vocês nos trouxeram para cá, teria sido melhor morrer naquele deserto. E Deus, o que Deus quer com a gente? Deus quer nos matar? Deus quer matar nossas mulheres? Deus quer fazer mal para os nossos filhos? Não, eles ficam nisso daí. E aí eles tomam, finalmente, uma péssima decisão. Capítulo 14, verso 4. Vamos ler juntos? Capítulo 14, verso 4, está aí na tela? Vamos ler juntos? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Amém, irmãos? Cuidado com o medo. O medo gerou desespero, o medo gerou revolta, raiva, e finalmente, com esse coração, eles tomaram uma péssima decisão. Pergunto para você, é uma boa hora de tomar decisão quando a gente está desesperado? É uma boa hora para a gente tomar decisão quando a gente está revoltado? O risco, meu irmão, de você tomar uma decisão ruim, que vai trazer prejuízos imensos para a tua vida, vai te afastar da vida abundante, quando você está dominado pelo medo, é muito grande. Quando as nossas vidas estão sendo dirigidas pelo medo e não
pela fé. O que acontece, meu irmão? Acontecem coisas muito terríveis. Cuidado com a tua vida. Cuidado com aquilo que você está nutrindo no teu coração. Cuidado. E eu encerro dando um conselho prático para você lidar com essas questões. Tome cuidado, escolha muito bem, meu irmão, a quem você vai ouvir e seguir. Amém? Hoje em dia, tem muitos espias por aí, trazendo os seus relatórios, das suas interpretações, do seu olhar para a vida, muita coisa sendo dita, muitas notícias, muitos relatórios, como desses 10 homens incrédulos, dizendo as coisas mais malucas. Cuidado, escolha muito bem quem você vai ouvir e quem você vai seguir. O povo de Israel ouviu a palavra de Josué e Calebe, mas eles escolheram tomar suas decisões, e as péssimas decisões de desistir, de parar com tudo. Deixaram de confiar, baseados no relatório daqueles 10 homens incrédulos. Então, meu irmão, ouça as pessoas que têm fé, se aproxime, cuidado. Quem é que você anda ouvindo na sua vida? Quem é que você está ouvindo? O que você anda ouvindo? Com o que você anda alimentando o seu coração e sua mente? Com quais relatórios? Com quais perspectivas? E que você não deixe de ouvir Josué e Calebe, homens que dizem assim: vamos confiar no Senhor. O Senhor está conosco, eles disseram. O Senhor está conosco, meus irmãos. Nós podemos fazer a vontade do Senhor, enfrentar os desafios e sermos vitoriosos. No meio dos desafios, nós podemos, porque o Senhor está conosco. Cuidado, preste muita atenção, escolha bem a quem você vai ouvir e seguir na sua vida. Amém, irmãos?